A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. E dando eu prosseguimento aos estudos do quarto trimestre de 2021, aqui na classe dos jovens. Nesse trimestre estamos estudando aí o tema Jesus Cristo voltará. Fé e perseverança para o glorioso dia com o Senhor da Igreja. Estamos estudando a respeito de escatologia bíblica, né? E hoje, meus amados, vamos estudar a lição de número 3, que tem como título o arrebatamento da igreja. Na primeira lição falamos ali a respeito do que significa escatologia, né? Que é a doutrina das últimas coisas, dos últimos dias. Na segunda aula, estudamos a respeito dos sinais da segunda vinda de Cristo. E hoje, vamos estudar aí a respeito do arrebatamento da igreja. Portanto, nesta lição estudaremos um tema, meus amados, que enche os corações dos crentes de esperança, que é o arrebatamento da igreja. Nós enfrentamos lutas, perseguições e toda sorte de dificuldade neste mundo tenebroso. Mas nós temos uma viva esperança, que em breve o nosso Salvador virá nos buscar e finalmente nós chegaremos ao nosso destino final. Em um abrir e fechar de olhos, todos os crentes serão transformados e receberão corpo glorificado. Estaremos então para sempre junto do Senhor, em um lugar onde todas as dores e lágrimas cessarão. Talvez você, eu, todos nós estejamos aí enfrentando muitas adversidades, né? Mas nós não devemos desistir da nossa fé e não abrir mão do nosso chamado, pois vale a pena servir ao Senhor e viver para Ele, sendo sal e luz neste mundo tão tenebroso. O texto do dia da nossa lição, meus amados, se encontra no livro do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3, que diz assim: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavras de Jesus. A síntese da nossa lição destaca que o arrebatamento da igreja será tão repentino que não haverá chance para o arrependimento ou preparo de última hora. E é verdade, queridos. E nós vivemos dias aí onde é mais fácil, né, acreditar em ETs, em cientistas incrédulos e malucos, do que aí dar ouvidos aos profetas que não param de pregar este próximo acontecimento, que é o arrebatamento da igreja. Se ficar, queridos, vai ser tarde. Só vai restar pela frente a grande tribulação. Se você perder o ônibus, você pode esperar o outro. Se você perder o voo, você pode marcar um outro voo. Se você perder a chave, você pode mandar fazer outra chave. Se você perder o carro, você pode comprar outro carro. Se você se perder na conta, você pode fazer um outro cálculo. Se você perder o ano letivo, você pode fazer esse ano novamente. Mas se você perder o arrebatamento, queridos, só tem uma coisa a esperar, que vai ser a grande tribulação. O arrebatamento da igreja, queridos, será único. Nós não teremos outro, muito menos outros. Vai ser um evento único. Então você tem que estar preparado para este grande momento da igreja. A introdução aqui da nossa lição destaca: no sermão profético de Mateus 24, Jesus mencionou alguns eventos que já se cumpriram, como por exemplo a destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Neste mesmo sermão, o mestre também falou a respeito de eventos que aconteceriam em um tempo determinado pelo Pai, mas não revelado a nós, como o dia do arrebatamento da igreja. Esse evento tão aguardado pelos crentes de todos os tempos será a completude da nossa salvação. Por isso, almejamos esse dia quando seremos transformados e receberemos um corpo glorificado. Glória a Deus. O ponto 1 aqui da nossa lição, queridos, destaca aqui o que é e quando se dará o arrebatamento, né? O que é o arrebatamento e quando se dará?
Queridos, quando a Bíblia fala da vinda do Senhor Jesus, o assunto aparece aí como em um só evento, né? Mas só que no seu contexto doutrinário, ela tem aí duas etapas distintas na segunda vinda do Senhor. A primeira etapa vai ser invisível para o mundo, que é o arrebatamento da igreja. E a segunda, que é visível para o mundo, fala então da vinda de Jesus em glória, especialmente para o povo de Israel. Mas nessa primeira parte da segunda vinda do Senhor, que é o arrebatamento, o que é o arrebatamento? O que significa o arrebatamento? O arrebatamento é um mistério, né, que só será plenamente compreendido quando acontecer este evento. Será aí o evento inicial de uma série que abrangerá a igreja do Senhor, né, queridos? Também vai abranger nesse evento Israel e também as outras nações em geral. Pois nesse grande evento, que é o arrebatamento, todos estarão envolvidos. Porque vai dar sequência aí vários eventos seguintes após o arrebatamento. Nos céus, meus amados, ouvir-se-á aí o brado de Jesus, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão. Nesse instante, Jesus também trará consigo os fiéis que estavam com ele, os quais unir-se-ão a seus corpos, já ressuscitados e glorificados. A seguir, então, os fiéis vivos nesta ocasião serão transformados e glorificados. E todos juntos seguirão com Jesus para o céu. Como será maravilhoso, né? Somente os fiéis, mortos e vivos, ouvirão os sonidos divinos da chamada, vindos do céu, e serão arrebatados pelo poder de Deus ao encontro do Senhor nos ares. Mas com relação ao arrebatamento, meus amados, existem aí três escolas doutrinárias, né? Três escolas distintas de interpretação a respeito do arrebatamento da igreja. Elas abrem espaço para entendermos como e quando ocorrerá este grandioso evento, né? A primeira escola é a pós-tribulacionista. O que essa escola pós-tribulacionista defende? Essa escola interpreta que a igreja do Senhor, remida por Cristo, passará pela grande tribulação. Também tem uma outra escola que é a mid-tribulacionista. Essa escola doutrinária ensina que a igreja entrará no período da grande tribulação até a sua metade. Seus intérpretes se baseiam numa interpretação isolada de Daniel 9:27, cujo texto fala que depois do opressor firmar um concerto com Israel por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. A outra escola que defende aí ideias a respeito do arrebatamento é a pré-tribulacionista. Podemos começar entendendo essa escola de interpretação com as palavras do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5:9, quando ele escreveu assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa escola então ensina que o arrebatamento da igreja ocorrerá antes que se inicie o período da grande tribulação. É uma interpretação, queridos, que honra as Sagradas Escrituras e ajusta-se devidamente à esperança cristã da volta do Senhor nos ares. Mas quem são, meus amados, os participantes, né, do arrebatamento da igreja? Quem que vai participar? Primeiro, com certeza, o próprio Senhor Jesus Cristo. Pois diz as Escrituras: porque o mesmo Senhor descerá do céu. 1 Tessalonicenses 4:16. O apóstolo Paulo, então, dá ênfase ao senhorio de Jesus, conquistado no Calvário, quando diz o mesmo Senhor. Os vivos em Cristo, e os mortos salvos receberão a ordem de comando do próprio Senhor Jesus Cristo. O segundo participante, meus amados, é o arcanjo.
A tradução do texto diverge na forma, mas não anula o fato conforme está escrito, né? A voz do arcanjo, ou com voz de arcanjo, que está lá em 1 Tessalonicenses 4,16. O texto do livro de Daniel indica que o arcanjo Miguel participará do evento da segunda vinda de Cristo. Daniel capítulo 12, versículo 1. Muito especialmente na Epifaneia, quando Cristo, rodeado aí de exércitos celestiais, descerá sobre a terra no Monte das Oliveiras. Porém, queridos, no evento do arrebatamento da igreja, a participação do arcanjo será efetuada pela voz de comando e chamamento, a qual será ouvida apenas pelos remidos. O terceiro participante, né, ou os terceiros participantes do arrebatamento, meus amados, serão os mortos em Cristo. Naquele dia, os mortos e os vivos em Cristo ouvirão a voz de chamamento da trombeta do Senhor pelo arcanjo, e num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Então eles estarão na presença do Senhor nos ares, com corpos glorificados. A palavra mortos diz respeito aí aos santos que ressuscitarão com corpos transformados em corpo espiritual, enquanto que os corpos dos ímpios permanecerão em suas sepulturas até o dia do juízo final. Então, nesse grande dia, apenas ressuscitará para encontrar com Jesus nos ares todos os crentes fiéis de todas as épocas até hoje, de todos os lugares do mundo que morreram em Cristo e estão aguardando este grande dia. Os ímpios que morreram em todas essas épocas não ressuscitarão neste dia. Vão ressuscitar apenas no dia do juízo final, perante o grande trono do Senhor Deus, para o ajuste final das contas. Mas isso é um outro evento que vamos estudar numa outra aula. E assim, né, como Cristo ressuscitou corporalmente, também os crentes salvos ressuscitarão corporalmente. Na lição referente à ressurreição, meus amados, tratamos aí sobre a natureza dos corpos ressurretos. O quarto participante, né, os quartos participantes desse grande evento que é o arrebatamento da igreja, meus amados, são os vivos preparados. Aqueles que estarão vivos no momento do arrebatamento da igreja. O mesmo poder transformador operado nos corpos dos que morreram no Senhor, dos crentes vivos naquele dia, também aí atuará nos crentes vivos, ou melhor dizendo, o mesmo poder, vou explicar de novo que eu me confundi, o mesmo poder transformador que operado nos corpos dos que morreram no Senhor, também vai atuar nos corpos dos crentes vivos naquele grande dia. O mesmo poder. Aos Tessalonicenses, Paulo declarou: depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados. 1 Tessalonicenses 4,17. E aos Coríntios, Paulo também escreveu: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. 1 Coríntios 15:51. Então, quase que simultaneamente, a ressurreição dos mortos em Cristo, naquele momento, os vivos em Cristo também ouvirão a voz do arcanjo e num tempo incontável serão transformados e arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Os corpos mortais serão revestidos de imortalidade, porque nada terreno ou mortal poderá entrar na presença de Deus. Será então o poder do Espírito sobre a matéria, do incorruptível sobre o corruptível. O arrebatamento dos vivos implica livrá-los do período terrível da grande tribulação. Mas alguns elementos especiais e misteriosos indicam aí a natureza e o procedimento do arrebatamento da igreja na vinda do Senhor. O primeiro episódio, né, ou o primeiro elemento especial que envolve o arrebatamento da igreja, queridos, é a surpresa. Isto mesmo, a surpresa. Esse elemento é rejeitado aí por alguns grupos que entendem que não haverá aí dois eventos distintos: o arrebatamento da igreja e a vinda pessoal de Cristo. Ora, queridos, o que a Bíblia nos ensina é que a igreja,
constituída pelos mortos e vivos em Cristo, se encontrará nas nuvens com o Senhor. Se por alguns a ideia da surpresa é rejeitada, uma grande maioria cristã prefere o que declara as Escrituras, que destacam o elemento surpresa. E esse elemento é fundamental, porque a igreja vive na esperança na vinda do Senhor. Outro elemento aí que está presente no arrebatamento da igreja, queridos, é a invisibilidade. Por que então será um evento invisível? E para quem, né? Será invisível para o mundo material, porque os arrebatados serão constituídos somente dos transformados. A transformação será tão rápida que nenhum instrumento cronológico terá condição aí de perceber ou marcar o tempo ocorrido. Quando o crente conquistar este corpo imaterial, a matéria perderá totalmente a sua força. Outro elemento presente no arrebatamento da igreja, meus amados, é a imaterialidade. Na verdade, a transformação que ocorrerá na vinda do Senhor será extraordinária e gloriosa, pois o que é material se revestirá do imaterial, o corruptível do incorruptível. Todas as limitações da matéria em nossos corpos serão anuladas completamente, pois literalmente os nossos corpos serão revestidos de espiritualidade. E o quarto elemento, presente no arrebatamento da igreja, meus amados, é a velocidade. Para tentar explicar a velocidade deste evento, o apóstolo Paulo usou o termo grego átomos, que aparece no texto sagrado pela expressão num momento, cujo sentido literal é indivisível, quanto ao tempo aqui em que vivemos. A palavra átomos era usada para denotar algo impossível de ser cortado ou dividido. Também encontramos outras expressões bíblicas, né, para denotar a velocidade, tais como abrir e fechar de olhos, ou num piscar de olhos. Mesmo em época avançada e de velocidade de cibernética e da tecnologia, nada poderá aí contar e detectar o momento do milagre do arrebatamento da igreja. Meus amados, estudar e meditar sobre o arrebatamento da igreja promove aí nos remidos a fé e a esperança na vinda do Senhor. Não nos preocupemos aí demasiadamente com as várias teorias de interpretação sobre o arrebatamento. Se ocorrerá antes, no meio ou depois da grande tribulação. Mas permanecemos sim, meus amados, atentos ao fato de que Jesus virá. Devemos estar preparados, meus amados, para encontrar com o nosso Senhor. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.